Vamos fidelizar os clientes na assessoria de imprensa para que você tenha tranquilidade de trabalhar a longo prazo? Tudo isso é muito vantajoso para você que não precisa se preocupar em fazer a substituição desse cliente. É muito bom para o cliente que cada vez cresce mais, afinal de contas, o clipping nada mais é do que a progressão aritmética da visibilidade dele na mídia. É bom para todos os envolvidos. Então, para você aprender a fidelizar um cliente, fica comigo nesse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Camila Augusto, jornalista, ensino jornalistas a faturarem R$ 12.000 por mês, todo mês, fazendo assessoria de imprensa, trabalhando somente 4 horas por dia. E para que você tenha uma jornada leve, gostosa e que não se preocupe em fazer prospecção, que geralmente não é a parte que nós jornalistas mais gostamos do trabalho, você precisa aprender a trabalhar a fidelização do cliente, um relacionamento de longo prazo. E para que isso aconteça, você pode fazer alguns ajustes muito finos, muito simples e com certeza o seu relacionamento vai ser nutrido com muito sucesso e ele vai querer ficar com você durante bons meses ou até mesmo bons anos. É esse o grande objetivo da gente. Tudo começa com o alinhamento de expectativas no momento que você fecha contrato. Então é muito importante, antes de assinar um contrato, você conversar com o cliente, explicar para ele que a assessoria de imprensa, o resultado do trabalho de assessoria não é como um miojo, que é imediato, nada disso. Você tem um trabalho que é mensurável, você consegue mostrar para o seu cliente a forma que você está trabalhando, o volume de trabalho e tudo mais, mas você não consegue garantir a visibilidade dele. Então ele precisa aprender logo de cara que esse é um jogo de longo prazo. Então, eu, Camila, coloco em proposta e em contrato que eu quero 6 meses de relacionamento com a mídia. Eu nunca, nem de longe, precisei desse tempo para conseguir resultados expressivos para os meus clientes. Mas eu já coloco isso em contrato porque já é esse primeiro impacto. Ele já vai entender que não é nada muito imediato. Então, ele segura a ansiedade e não me faz pirar, porque cliente que não sabe disso começa a te pressionar na primeira, segunda semana de trabalho. Depois, você tem esse relacionamento com ele, você cria um cronograma de atividades, você manda relatórios. Então eu gosto sempre no início da semana de mandar um relatório com a previsão de trabalho ao longo da semana. Assim ele fica em paz, coração tranquilo, que existe um trabalho sendo realizado. Mesmo que não haja solicitação da mídia para que ele possa atender, portanto não exista aí o objetivo final, em algumas semanas isso não acontece. E ele fica calmo, porque ele sabe que você, assessor de imprensa, está trabalhando. Na sexta-feira, também gosto de mandar uma espécie de prestação de contas. Então, olha só, a nossa previsão da semana era essa, a gente conseguiu realizar tais coisas, a gente fez isso aqui, além daquilo que estava previsto. Nós também não conseguimos finalizar alguns assuntos por conta disso, daquilo. O jornalista não retornou a ligação, enfim, existem vários motivos para a gente, às vezes, não conseguir realizar a tarefa que estava prevista, e a gente já fala, então isso fica remanejado para a semana que vem, olha tal coisa, a gente conseguiu de bacana, eventualmente a gente manda clipping para ele, um clipping parcial, e sempre ao final do mês eu gosto de mandar um relatório para que ele veja o número de releases que foram enviados, de repente, como foi o retorno da mídia, aqueles espaços que nós conseguimos, alguns espaços que estão sendo negociados, outros espaços que estão sendo agendados para os próximos dias, você consegue ter uma liberdade um pouco maior na hora de criar o relatório. Eu também gosto muito de colocar em relatório as mensurações desse trabalho. Então, por exemplo, a análise qualitativa e quantitativa está em relatório. Centimetragem, equivalência publicitária, para mim esse é o índice mais importante. Então, quando você faz um relatório e mostra para o seu cliente que, de repente, ele te paga 3, 4, 5 mil por mês, mas naquele mês você conseguiu entregar para ele 50, 100, 150, 200 mil reais, que sejam 10 mil reais de equivalência publicitária,
já valeu demais a pena. Porque se a gente fecha um contrato, que seja de 3 mil, vamos colocar aqui o valor mínimo que eu indico os meus alunos de cobrarem, né? 3 mil reais. E você entrega de volta para ele 10 mil, são 3 vezes, mais de 3 vezes o valor que ele investiu. Você entrega isso como resultado do seu trabalho. E o cliente só tem noção de tudo isso quando você entrega relatórios. Não tem jeito, relatório é chato. Eu acho chato, eu não sei o que você acha. Mas tem alguns momentos que até, confesso, me dá uma preguicinha de fazer. Mas é importante para a longevidade do seu trabalho. E quando você vê o feedback do cliente, você pensa, ainda bem que eu fiz esse relatório, porque ele ficou feliz com esse resultado. Outra coisa bacana de você nutrir para poder ter contas de longo prazo são reuniões esporádicas. Pode ser uma reunião de pauta mensal, bimestral, não importa. É interessante você marcar essas reuniões. Se os seus clientes são como os meus, moram distantes do meu local mesmo, eu moro no litoral de São Paulo, eu tenho clientes em 5 estados brasileiros. É humanamente impossível eu fazer essas reuniões presenciais todo santo mês. Então o que eu faço? Eu faço reuniões via videoconferência. Eu não deixo engessado um dia, um horário. Então, por exemplo, uma vez eu trabalhei com uma empresa muito grande e ela precisava de vários jornalistas espalhados pelo Brasil e eu era uma dessas peças do quebra-cabeça. Toda segunda-feira, das 9 até umas 11h30, meio-dia, eu tinha que bloquear a minha agenda porque nós tínhamos reuniões nacionais. Então, todos os jornalistas de todas as sucursais, a gente se reunia para falar sobre todos os assuntos relacionados a todas as pautas, pensando nacionalmente, mas com algumas participações regionais. Era muito tempo, eu achava até um desperdício tudo isso. Naquele caso, era importante. Desperdício no caso da minha agenda, tá? Não no caso do job. Para eles era super importante, porque deixava todo mundo na mesma página, mantinha um padrão e tudo mais. E o que você pode trazer disso para a sua vida, para a aplicação da assessoria de imprensa no seu negócio? Provavelmente você não vai ter uma conta deste tamanho, como eu mencionei, né? Eu, por exemplo, cuidava de todo o litoral de São Paulo. É uma extensão muito grande, era um volume gigantesco de solicitações todo santo dia. Então precisava dessa quantidade de jornalistas. Você não, você provavelmente vai estar sozinho ou com mais um jornalista no seu time, vai ter participações esporádicas, demandas pontuais, nada tão volumoso e tão surreal. Então você pode fazer uma reunião por mês. Você pode fazer via videoconferência, gravar essa reunião para poder pesquisar sempre que você quiser, ter um material ali para criar novos releases, novos textos a partir do que foi conversado em reunião. Sendo mensal, você recicla a possibilidade de temas, então você consegue trabalhar, esse mês o que você quer? Quais são as suas prioridades? Eu pesquisei aqui e eu acho esses temas interessantes. O que você acha? Você faz uma reunião de pauta, o seu cliente já fica sabendo o que está previsto para os próximos meses. E aí você consegue, tanto no semblante dele, quanto nas ideias que ele te traz, mensurar se ele está feliz com o trabalho, se ele está gostando da forma que você conduz a assessoria de imprensa, se ele está participativo ou se ele está mais de uma forma acomodada. Não, você que me traga tudo. Você consegue se ajustar ao perfil do cliente e entregar de fato um valor cada vez maior para ele. Então são pequenas ações que você fazendo com proatividade, com brilho nos olhos, com constância, com carinho, com amor e de fato dando o seu melhor para ter os melhores resultados no menor prazo possível, essa composição vai facilitar demais você conseguir faturar os seus 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa sem precisar se matar de trabalhar e, claro, ter clientes por muito tempo na sua carteira, repito, para que você não fique precisando prospectar clientes novos. E quando você tem um relacionamento muito maduro, muito bem construído com os clientes e oferece resultados para ele, o que acontece? Esse cliente começa a sair na mídia toda hora e acaba, claro, inevitavelmente, postando nos stories, no feed, no LinkedIn, em redes sociais diversas e várias pessoas vão ver o resultado desse trabalho. Eventualmente, ou ele vai falar que tem uma assessoria de imprensa, ou alguém vai perguntar e ele vai falar a seu respeito. E o que vai acontecer?
vão vir pessoas altamente qualificadas, praticamente com cartão de crédito na mão, querendo te contratar. Por quê? Porque você já provou que oferece resultados para algum cliente. Então também esteja preparado para isso. Pense que o relacionamento a longo prazo pode ser um vendedor para a sua empresa de assessoria de imprensa. E isso acontece muito, porque assim como médicos, encanadores, eletricistas, babás, nós queremos assessorias de imprensa que venham indicadas, porque assim a gente tem a tranquilidade que está contratando uma pessoa muito qualificada. E aí você também não se importa tanto em pagar um pouquinho a mais, porque já vem a validação do trabalho. Pensa na construção geral da sua empresa. Assessoria de imprensa é sinônimo de jornalismo empreendedor e a gente não está falando de algo pontual. Nós estamos falando da sua empresa, do seu negócio, daquilo que vai te permitir ter uma vida, um faturamento, uma liberdade e conquistas que você nunca teve e que você nunca vai ter dentro de empregos formais, dentro de redação, por exemplo, sendo empregado de uma outra assessoria de imprensa. Não, você só vai ter com o jornalismo empreendedor. Então, junte todas essas peças, coloque aí no seu radar, aplique se você já for assessor de imprensa. Se ainda não for, assiste esse vídeo um pouquinho mais para frente, quando você já estiver no jogo da assessoria de imprensa, porque tudo isso que eu falei para você faz muita diferença no meu negócio, no negócio dos meus alunos e certamente vai fazer no seu negócio também. Te desejo muito sucesso, mergulhe de cabeça na assessoria de imprensa, porque isso aqui é o melhor caminho para jornalistas viverem muito bem e terem respeito, reconhecimento e principalmente remuneração justa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário para eu saber que você gostou. Se realmente assim está saindo fumaça da sua cabeça, te inspirou de alguma forma, mande para algum colega jornalista que possa se beneficiar com esse conteúdo. E é claro que eu quero muito ver você em um próximo vídeo aqui no canal. Combinado? Um grande beijo para você e até lá!